Estamos de volta com Cultura Livre, entrevistando o deputado Luiz Paulo e visitando o Museu Imperial da Quinta da Boa Vista. Deputado, o que nós temos aqui para ver? Olha, Edgar, já na entrada a gente vê o meteorito Bendegó, que é um meteorito que não se sabe a data certa que caiu aqui no Brasil, mas foi descoberto antes de 1800 e foi captado e trazido para o museu em 1888. E aqui tem um museu de paleontologia muito importante, o Museu de História Natural. Aqui tem um pouco a história do Egito, porque Dom Pedro II era muito versátil, gostava de arqueologia, gostava de fotografia. Contribuiu muito para a cultura, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui tem uma múmia muito importante pela técnica de embalsamento que ela passou. É uma múmia considerada uma das mais bem aproveitadas hoje existente no mundo, de tantas descobertas, com tantos sarcófagos. Então esse museu aqui tem muito de história, não só da história do Brasil, mas com a história do mundo. Aqui tem um acervo imenso de granito, de minerais, de rochas, enfim, um acervo histórico muito importante. O senhor é engenheiro, o senhor já fez vários estágios e o senhor pesquisou muito. O que lhe impressionou mais quando o senhor esteve aqui pesquisando internamente aqui no museu? Olha, aqui no museu eu passei um ano estudando, porque quando fiz o curso técnico de estradas na escola técnica, a cadeira de geologia, todas as segundas-feiras, era praticada aqui, a aula prática, onde você pegava um mineral e a rocha e fazia a identificação, se era um granito, se era um gneiss, se era uma mica, se era um xisto betuminoso, enfim, fazia essas identificações das rochas aqui. E a paleontologia, ela tem a ver também com a impressão dos animais, enfim, dos restos vegetais, historicamente, nas rochas, né? Então aqui, essa parte mineralógica me impressionou bastante, mas também a parte de história natural e o que se conta aqui do Egito, porque a gente tem aqui, na cidade do Rio de Janeiro, um pouco da história do Egito, é muito importante, né? Porque a nossa história é muito mais recente se comparada com a história egípcia. Deputado, antes de continuarmos a nossa visita, vamos falar um pouquinho de política. Ao entrarmos aqui, nós vimos várias faixas que a cultura está em greve. A política na área da cultura do governo federal está errada? Eu acho que a política da cultura vem estando errada, não só na área federal, praticamente em todas as áreas. Porque cultura tem tudo a ver também com turismo, seja a cultura contemporânea, seja a cultura que vem da nossa tradição histórica. Se você desse valor à cultura, a Quinta da Boa Vista seria um brinco da princesa, e não deveria estar no abandono, né? Então a cultura se associa ao turismo, a cultura se associa à educação, a cultura faz com que o povo brasileiro se orgulhe da sua origem. Nós somos originários dos escravos e dos portugueses. Devíamos ter orgulho dessas nossas origens. Por que eu tento fortemente resgatar a história da família real e ver Dom João VI como um empreendedor? Porque todo mundo trata Dom João VI como um bonachão, um homem sem vontade, um homem inerte. E, na verdade, ele não foi assim. Nós temos que ter orgulho da nossa cultura. Nós temos que ter orgulho da nossa cultura afro. Nós temos que ter orgulho da nossa cultura indígena. E aqui nesse museu tem um pouco de todas essas culturas. O trato das autoridades em relação ao setor da cultura, por exemplo, nós temos aí a grande reivindicação salarial, reajuste salarial pelos servidores da cultura.
que não atende? Será que as autoridades veem a cultura ainda como uma perfumaria que não leva a nada? Lamentavelmente, nós sabemos que hoje, como o senhor disse, os museus, os espaços trazem o turismo, que é a grande indústria sem chaminé, que não polui. Será que não existe uma visão amadurecida ainda das autoridades em relação ao setor da cultura? Eu acho que não existe essa visão amadurecida. A discussão que mais você encontra é se a cultura está ligada à educação ou se a cultura está ligada ao desporto. A cultura está ligada a tudo, está ligada à vida. Então a cultura tinha que ter o privilégio de ter dotações orçamentárias massivas sempre, porque ela perpassa todas as outras atividades, né? Se você quer debater segurança pública, você está debatendo cultura. Se você quer debater educação, você está debatendo cultura. Se você quer debater saúde, você está debatendo também cultura. Então a cultura tinha que ser carro-chefe para você incentivar a autoestima do cidadão, para o cidadão se orgulhar da sua história. Porque quem gosta do seu passado pode gostar do seu presente e achar que o seu futuro vai ser melhor ainda. Por falar nisso, vamos continuar a nossa visita? Vamos. Vamos lá? Bem, vamos falar da importância desta sala dedicada à África. A nossa mãe África está inserida na história do nosso povo. Foi a mão negra do escravo africano que começou a cultivar a nossa lavoura. Hoje nós temos a miscigenação do português, do negro e do índio, formando o caudal principal do nosso povo. Nós temos a nossa história religiosa, o sincretismo religioso, que é a fusão da religião afro, dos orixás, com a Igreja Católica da colônia portuguesa, né? Essa fusão, esse sincretismo religioso, gera a Umbanda, que é uma religião tipicamente brasileira. Então a África está nos nossos primórdios, está no nosso sangue. Bem, aqui nós temos vários instrumentos musicais. Temos também a parte de palha, né? de arte, colares, né? E também à minha direita nós temos aqui a parte do ethos guerreiro do povo africano, que são as armas. Vamos continuar? Nós chegamos à sala dedicada à arqueologia brasileira. Vamos falar um pouquinho? Edgar, aqui está um pouco a nossa história dos primeiros habitantes do nosso país, que são os nossos indígenas. Seguramente, farto material desse veio da região amazônica. Aqui tem a cultura tupi-guarani e a cultura marajó, né? Foram esses indígenas que os portugueses, ao chegarem aqui em 1500, encontraram. População indígena que foi já praticamente dizimada. Hoje existem poucos nichos de indígenas no nosso país. E aqui é o acervo da sua cerâmica, uma cerâmica bonita, muito rica, né? Mas faz parte da nossa arqueologia indígena brasileira. Essas aqui já foram quebradas, mas mostram a sua história, mas tem cerâmicas aqui em perfeito estado de conservação, totalmente intactas. Aqui é a cultura Santarém, uma cultura de belíssima estética, bastante complexa, que mostra o grau de evolução da cerâmica da cultura Santarém. E mais adiante nós temos
vasos, urnas da cultura Marajó e, em seguida, da cultura Tupi-Guarani. Estamos agora na importante Sala do Trono. Fale um pouco. Edgar, aqui na Sala do Trono é que era realizado o ritual do beijamão. Uma vez por semana, a comunidade da corte vinha beijar a mão, né, de Dom João e de sua esposa, que eram os donos do poder. Aliás, ritual que acontece até hoje, né? Nas épocas natalinas, o presidente da República também muitas vezes recebe os ministros para apertar a mão, que tem na muito Igreja a ver, do Torto hoje. o ritual do beijamão. Mas essa sala aqui foi pintada por um italiano chamado Mário Bragaldi entre 1860 e 1861. E ele trouxe para essa sala, aqui exatamente no eixo central, no teto, né, figuras da mitologia greco-romana. Nós estamos vendo Zeus com uma aiga a seus pés, e temos também ali as figuras de Marte e Vênus, deuses do amor, Vênus, e da beleza, Marte, deus da guerra, Mercúrio, deus do comércio. Quer dizer, o panteão dos deuses greco-romanos na Sala do Trono, fazendo uma ilação do poder celestial com o poder terreno. E junto da Sala do Trono temos a Sala dos Embaixadores, né, que também aqui vinham para falar com o rei, com o imperador. Bem, antes de irmos para o nosso intervalo, quero também fazer um pequeno registro, que aqui está uma mesa que compôs o salão da Assembleia Constituinte Republicana, já saindo dessa fase do Império, né? Se avançou, né, 70 anos depois da independência para a proclamação da República. Por isso que eu digo que esse espaço é o espaço, né, do Brasil Império, é o espaço do Brasil Independente, é o espaço do Brasil República. Bem, fique aí com as imagens da Sala do Trono, da Sala dos Embaixadores, e após vamos para o nosso intervalo. Continue com a gente, continue com a TV Alerj. Fique aí. E estamos agora numa parte impressionante, imperdível, do Museu da Quinta da Boa Vista, que é a Sala de Paleontologia. Deputado, vamos falar um pouquinho da grandeza desse espaço, saindo um pouco da parte do Brasil Império e já na parte de história natural, de pesquisas, etc. Agora nós estamos já vivendo um outro momento histórico, que é a formação, né, da vida na face da Terra, principalmente da vida animal. Nós estamos falando de 290 milhões de anos atrás, quando o homem ainda não existia nem na sua fase primitiva. A paleontologia vem dessa época, tenta reconstruir a história do mundo. E esses grandes répteis, os dinossauros, enfim, eles também somem abruptamente da face da Terra, provavelmente por um grande cataclisma, né, que tem a ver aí talvez com uma mudança climática abrupta, talvez uma era glacial. E hoje, por causa da ofensa que existe ao meio ambiente, todo mundo discute o superaquecimento da Terra, mas tem cientistas que imaginam até que pode ter um esfriamento abrupto, como teria ocorrido
há 200 e tantos milhões de anos atrás, né? Então, de qualquer jeito, é o passado, né, aterrorizando o presente por causa do impacto ambiental que o homem está fazendo na face da Terra. Aproveitando esse espaço, deputado, e levando a gente a refletir um pouco mais, será que o governo brasileiro não teria que tomar uma medida mais severa contra o desmatamento, principalmente está ocorrendo na Amazônia, momento hoje que o mundo já discute, como o senhor disse, o problema da superaquecimento? Eu acho que o Brasil tinha que ter uma posição na mesa de negociações com os países de primeiro mundo muito firme, assumir um compromisso, né, de preservação das suas florestas, né, para exatamente segurar o excesso de carbono, mas exigir do G7 principalmente compromissos ambientais muito seguros, muito firmes, porque quem está mais desenvolvido, quem tem mais produção industrial, é quem está mais aquecendo a atmosfera da face da Terra, né? Então, eu acho que o Brasil pode ter esse compromisso, sim, e levar a mesa de negociações com todos os outros países do mundo. Por conta dos interesses econômicos, o protocolo de Kyoto não está sendo cumprido. Quer dizer, nós sabemos que grandes potências, como o senhor citou, não querem respeitar, não aceitam e, consequência, a civilização está em risco. O que é possível fazer para que a mentalidade dos governos passem a entender que defender o meio ambiente também é um bom negócio? Olha, Edgar, a natureza está mostrando que todos nós somos passageiros do mesmo barco. Ou vamos nos salvar juntos, ricos e pobres, países desenvolvidos e não desenvolvidos, ou vamos fenecer juntos. Os cataclismas abalam a todos os lugares do planeta. E a tendência também é quem mais agride ser aquele que é mais prejudicado, né? Então, eu acho que essa consciência tem que vir pela pressão de toda a sociedade mundial. Mesmo aqueles que não assinaram o protocolo de Kyoto, se os abalos atmosféricos continuarem nessa intensidade, serão duramente afetados. Então, tem que ser uma missão de todos. Bem, vamos aproveitar, a partir das palavras do deputado Luiz Paulo, conhecer o que já desapareceu da face da Terra em consequência das grandes transformações climáticas. Vamos até lá. Os grandes répteis estão ali, ó. Começa com 300 milhões de anos e vem até mais ou menos 145 milhões de anos. Mas o homem vai aparecer com 200 mil anos. Nós somos, no processo de evolução da Terra e a sua ocupação por vida vegetal, animal, o homem é um caçula, um bebê diante disso tudo. Apenas o Homo sapiens surge apenas 195 mil anos atrás. Estamos chegando ao final do Cultura Livre. Eu afirmei no início do programa que iríamos visitar um mundo de beleza na Quinta da Boa Vista, localizado no bairro de São Cristóvão. Foi uma experiência imperdível. O tempo passou, mas a Quinta continua imponente com seus jardins e seu Palácio Imperial, hoje Museu Histórico. É um lugar único de beleza e harmonia com a natureza. Não deixe de conhecer. Vale a pena. TV aberta.